Duílio, o nome da chapa de vocês é Renovação e Transparência, mas o que a gente mais percebe dos torcedores hoje nas redes sociais, que hoje é a maneira que a gente tem de ter um termômetro do torcedor, né, pelas redes sociais. Muito se fala dessa falta de transparência, que não há transparência, que muitas coisas obscuras, enfim. Eu queria que você aproveitasse para, como você estava lá dentro, claro que nem tudo tinha a ver com você era dirigente de futebol, eu brinco que em época de eleição, se sai algum problema no marketing, a culpa é sua, porque você hoje é candidato a presidente. Mas, por exemplo, eu quero citar aqui, o caso do Carlos, foi até você que revelou que houve ali um equívoco no anúncio lá da venda, na nota oficial do Corinthians. Teve também o caso do BMG, que depois do anúncio da confirmação do patrocínio, o próprio BMG soltou uma nota com algumas coisas diferentes, e aí o Corinthians marcou uma entrevista para explicar direitinho. O contrato do naming rights ainda não foi visto, né, oficialmente pelo Conselho Deliberativo, muitos conselheiros reclamam disso, e também tem o caso Johnny, que na época a gente conversava, e tanto você quanto o Andrés, todo mundo, dizia que não era uma venda casada, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e aí recentemente, se eu não me engano, no programa lá do SBT no Arena, o Andrés admitiu que era 20, mas aí como devolveu o Johnny, eles falaram, a gente teve que ceder, ou seja, claramente um valor estava relacionado ao outro. Por que eu citei aqui uns 4, 5 casos, por que na sua opinião, o Corinthians não foi transparente como poderia ser nessas situações, e como que você pretende lidar com essa situação, caso você seja eleito presidente do Corinthians? Vamos lá, Salazar, só para esclarecer algumas coisas, né, para quem nos assiste e nos escuta hoje. Em relação à chapa, esse grupo Renovação e Transparência foi criado no ano 2002, 2003, 2004. Eu não fiz parte do início, né? Depois vim ser diretor cultural no segundo mandato do Andrés, depois daquele mandato tampão. Há alguns anos, essa é a segunda eleição que o clube já não tem mais o chapão, vamos dizer assim, que você elegia o presidente junto com uma chapa de 200 conselheiros e essa chapa recebeu o mesmo nome. Eu sou hoje conselheiro eleito pela chapa 22, preto no branco, há 3 anos atrás, em 2018 foi eleito. Então, mas defendo aqui o Grupo Renovação e Transparência também, pelo que fez no Corinthians, mas só para deixar claro que nessa eleição os candidatos a presidente não têm nomes de chapa, né? Então, no meu caso, é o meu nome, não está ligado a nenhuma chapa, e eu tenho algumas chapas que me apoiam, no caso, a Renovação e Transparência, que a chapa 10 é uma, a 22, que é preto no branco, é outra, a 15, a 33 e a 18. E algumas outras chapas a gente tem grande parte dos integrantes, mas não um apoio fechado da chapa toda. Então, até para a gente para colocar bem direitinho, porque tem outras Sim. chapas que me apoiam, então, para a gente ter isso claro. Em relação à transparência, eu se eleito, né, eu tenho uma forma diferente de pensar, eu estou uma administração participativa, se for eleito, e uma administração totalmente transparente. Então, que todos que queiram ajudar o Corinthians, independente do lado que estão nessa eleição, que tiverem boas ideias, tiverem o interesse do bem do clube, as portas vão estar abertas, porque eu acho que o Corinthians é muito grande e hoje a situação do Corinthians, todos sabem que não é muito boa, mas também não é tudo isso que se fala de ruim, né? Existem muitas coisas boas acontecendo, mas para que o Corinthians cresça ainda mais, para que a gente melhore essa situação, eu entendo que a gente tem que ter uma união do clube, né? E isso, até com a mudança de forma de eleição para as chapinhas, acabou que o clube ficou mais dividido ainda, né? Porque hoje você monta chapas de 25 nomes, tem 19 chapas candidatas ao Conselho Deliberativo e 8 serão eleitas. Então, isso acabou, na minha opinião, dividindo ainda mais o clube e a gente precisa de uma união pós-eleição para que todos que forem eleitos no Conselho trabalhem a favor do clube, ajudem no que for preciso e que se pense em eleição somente 3 anos, né? Daqui 3 anos, quando a gente terá a próxima. Em relação aos fatos isolados, vou pontuar um por um, né? Não isolados, mas no caso do Carlos Augusto, eu falei no GE exatamente o que foi, numa entrevista que eu dei, exatamente o negócio que foi feito, que eu conduzi, inclusive, na época, e até foi até uma surpresa quando o Bruno,
um dos jornalistas que estava me falou, pô, mas foi anunciado diferente. Quer dizer, eu entendo que é uma excelente venda, o Corinthians vendeu ele, ficou ainda com 60%, né, dos direitos, da mais-valia dos direitos econômicos. Um jogador que está indo para a Itália, com essa idade, o Corinthians pegou de forma à vista 24 milhões no câmbio, mais ou menos, né, do câmbio do dia, em reais. São valores aproximados, tá? Eu não estou com todos os números na mão, mas sim. Do câmbio do dia dava em torno de 24 milhões de reais e mais 60% da mais-valia. Isso significa que se ele for ver o valor que ultrapassar o que o Monza já pagou ao Corinthians, o Corinthians fica com a maior parte, então com 60%. Quanto ao contrato do BMG, isso foi um anúncio do marketing, como você falou, não é a minha área, faz 3 anos, se eu não me engano, né? Foi em 2018. Início de 19. Início de 19. Então, quase 2 anos. Não acompanhei, não estava nem presente na coletiva da forma que foi feito, não participei da negociação, mas também faz parte da nossa gestão. Era um diretor que foi escolhido pelo nosso presidente, assim como eu fui para o futebol. Então, não quero comentar, não sei exatamente o que aconteceu nesse anúncio. E o outro que você colocou, desculpa, dos name rights. Isso, os name rights foram, eles, na reunião do Conselho, vai ser mostrado para o Conselho na próxima reunião, mas é bom deixar claro que até outros candidatos, inclusive o Dr. Mário Gobi, disse que não teve acesso, que é uma caixa preta, e não é verdade. O contrato foi apresentado na reunião do CORE, ele estava presente, foi uma reunião por videoconferência, depois membros do CORE estiveram no clube, sentaram com o departamento de marketing, com o presidente, viram todas as cláusulas do contrato, viram o contrato inteiro, discutiram, tiraram dúvidas. Então, esse contrato, para mim, você vendeu o name rights por 300 milhões para receber em 20 anos, corrigido pelo IGPM, no meio de uma pandemia, onde o mundo inteiro vive uma crise, eu acho que foi um grande negócio para o Corinthians, não tenho dúvida nenhuma disso. E hoje existem críticas por parte da oposição, normal, época de eleição, mas isso atrapalha muito o Corinthians. Inclusive, o ex-presidente disse que foi baixo, mas foi bom. Ele esteve no Corinthians, foi presidente na inauguração da Arena, ele era. Tínhamos uma abertura de Copa do Mundo pela frente, uma Olimpíada pela frente, que o estádio seria a abertura, e ele não vendeu. Então, hoje, falar que é melhor, pior, acho que não dá para a gente, né, entrar nesse assunto. Mas foi muito bom para o Corinthians e isso vai nos ajudar muito a resolver aí o problema da Arena, que já está muito bem encaminhado. Antes do Iago... Faltou o Johnny. O Johnny, desculpa. O Johnny foram 2 coisas diferentes na época, tanto que fizemos um contrato de venda do Pedrinho e um contrato de empréstimo com opção de compra do Johnny. Eram poucos jogos, a gente compraria o jogador, eram 5 jogos de limite. Com a pandemia, isso ninguém jamais iria imaginar, até isso na época eu falei que não seria opção, porque a gente teria que comprar, até para ser claro, né, o mais transparente impossível, e acabou que com a pandemia o jogador acabou fazendo apenas 4 jogos. Não foi bem, foi uma campanha imensa da torcida não querendo que o Corinthians comprasse, e a gente tinha ali uma oportunidade de não fazer o negócio. Durante as negociações com o Benfica, em relação à antecipação do dinheiro por um fundo, os documentos que o Corinthians necessitava, e eles não fizeram e não nos atenderam de uma forma que a gente esperava. E aí o Corinthians resolveu realmente não comprar. E te explico por quê. Eles queriam que o Corinthians descontar à vista o valor do Ione, sendo que no contrato a gente pagaria ele em 5 anos, como nós vendemos o Pedrinho. Então, aí eles, por desconfiança, não sei, a gente vai descontar tudo à vista. Vai descontar, então eu não compro. Não, você é obrigado, eu não sou obrigado a comprar. Eles também não perceberam que os 5 jogos não tinham sido feitos, né? Então, o Corinthians aí teve essa opção, já existia uma campanha muito grande do torcedor não querendo o jogador, da imprensa também, ele não fez boas partidas, e aí o Corinthians tendo essa opção e eles exigindo um pagamento de forma diferente do que estava em contrato, o Corinthians também cumpriu o contrato que tinha a opção de não fazer a compra. Então foi isso que aconteceu.